Inter TV Planície, Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Oito horas 23 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, Twitch, TV. E daqui a pouco esse programa estará em podcast, logo mais em reprise na Plena TV também. Então fique ligado aí a qualquer momento ou em nossas plataformas aí, em todos os canais que você pode acessar aí o arquivo que vai estar disponível também deste programa de hoje, que tem um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E na bancada hoje com a gente, Aloysio Abreu Barbosa, onde estamos recebendo aqui, conversando com o José Vitor Silva, radialista de São João da Barra, e o Vitor de Azevedo, que é jornalista de São João da Barra, também já teve, né, na Folha da Manhã, também, né? Hoje a previsão é de 35 graus para Campos de temperatura, máxima e 19 de mínima, com, neste momento, 8h24, fazendo 29 graus aqui no centro. E eu volto com você, Aloysio, por gentileza aí, abrindo esse bloco, que agora é com a chave voltada aí para a política, né, conforme a gente já anunciou. Por favor. Antes dos números da pesquisa Iguape, São João da Barra, 35 de máxima, 19 de mínima é para rachar, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, gente. Prepara a sunga aí. Quê? Prepara a sunga. Prepara a sunga e pullover ao mesmo tempo. E também, tá tipo deserto, né? Muito bom. Mas enfim, vamos lá. Pesquisa foi o assunto quer dizer, era o assunto da semana até a CPI da educação cair, né, por decisão judicial. Depois, certamente, essa operação aí do GAECO e da Polícia Federal aqui em Campos, ouvindo 2 vereadores, né, o transporte escolar. E é bom sempre frisar, os vereadores, eu sabia, Marquinhos Transporte e Michael Cruz, e é bom sempre frisar que todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário. Ser investigado não é prova de absolutamente nada, né? Acho até que regularmente todo cidadão devia ser investigado de tempos em tempos. Mas, enfim, a pesquisa era o assunto, o movimento, pelo menos no início da semana, a pesquisa do IUAP, ela foi feita de 21 a 23 de outubro, 630 sanjoanenses, né? E ela deu os números, aqui, vou dizer os números até para o ouvinte, certamente Zé Vitor e Vitinho conhecem, mas o ouvinte. Pesquisa espontânea. Carla Capucci, espontânea, quer dizer, a pessoa diz sem, da cabeça dela, é voto consolidado, né? É muito pouca tendência mudada aqui nesses 10 meses que nos separam das urnas de 6 de outubro de 2024. Espontâneo. Carla Capucci, 44,6%. Elísio Rodrigues, 3%. Bruninho Dauário, 1,4%. Alana Traíra, 0,2%. Carla Machado, 0,2%. Nulo e Branco, 3%. Não sabe, não opinou, 47%. Mostra uma maioria, né? Uma eleição matematicamente aberta, né? Estimulada a 3 cenários. Um com Carla, Elísio e Bruno, outra com Carla Capucci, Elísio e Bruno, outro com Carla Capucci, Elísio, outro com Carla Capucci e Bruno. O cenário 1, Carla Capucci, 72,2% de intenção de voto, estimulada, com disco apresentando o nome dos candidatos, dos
possíveis candidatos. Elise Rodrigues, 6,8. Bruno Dauari, 4,8. Nulo e branco, 3. Não sabe, não opinou, 13,2. Cenário 2, Carla Capucci, 72,9. Eliso, 7,6. Nulo e branco, 3,2. Não sabe, não opinou, 16,3. Cenário 3, Carla Capucci, os mesmos 72,9. E Bruno Dauari, 6,7. Que aqui é curioso. Mostra que Bruno transfere mais Eliso do que Eliso a Bruno, né? Nulo e branco, 3%, e não sabe, não opinou, 17,5%. Gente, vocês estão falando disso desde que isso foi iniciado, né? E vocês profissionalmente estão analisando isso, um como radialista e o outro como jornalista. Como é que vocês leram esses números? Começa por Vitinho. Aloysio, eu leio da seguinte forma. A prefeita Carla Capucci, ela, ao longo deste ano, ela assumiu no abril do ano passado, e ao longo desse ano, ela realizou algumas ações que fez com que o nome dela despontasse muito bem nessa pesquisa. Eu costumo, em conversa, analisar 3 pontos que foram essenciais para a prefeita chegar a esses números consideráveis, faltando menos de um ano para a eleição. O primeiro fator foi que, assim que ela assumiu, ela estabilizou e retomou o diálogo entre o executivo e o legislativo. Mesmo tendo minoria na Câmara, assim que ela assumiu, ela conseguiu vitórias importantes através do diálogo que estava rompido com a sua antecessora e a Câmara. Ela conseguiu, por exemplo, tendo minoria, ela conseguiu a aprovação do desmembramento das secretarias de Cultura e Esporte. Isso no final do ano passado. Feita essa paz com o Legislativo, ela partiu e botou o bloco do governo na rua. Uma arrecadação milionária, com muitas obras realizadas, e aí vale um adendo. Muitas obras realizadas também por conta das emendas impositivas, que fizeram com que o município aumentasse o grau de investimento. Ela surfou nessa onda muito bem, realizou as ações, e como ela tinha um desafio de se tornar conhecida, ela foi para a rua. Ela foi para a rua, visitou os bairros, visitou os distritos, se mostrou para a população e se tornou conhecida. E um outro fator, para mim também, que é preponderante, principalmente nesse último ano, foi a paralisia da oposição. A oposição, esse ano de São João da Barra, acumulou derrotas importantes e até o momento não está sabendo como lidar com essa situação. Por exemplo, no início do ano, perdeu 2 vereadores que formavam o G5, que não gostavam de ser chamado de G5, mas que foram importantíssimos lá atrás para fortalecer a oposição. Logo, 2 vereadores foram para a base aliada da prefeita Carla Capucci. Ela manteve a paz na Câmara. Ao longo do tempo, foi para a rua, a oposição, em raríssimas vezes, foi para o embate, buscou mostrar alguns erros da gestão, porque a gente sabe que, apesar da aprovação, a gestão tem alguns erros. E, por último, infelizmente, ficou esperando também por um apoio que não veio. A gente tem que falar sobre isso. Existia a esperança de um apoio do presidente da Alerj ao pré-candidato, né? São todos pré-candidatos ainda, o Elise Rodrigues. Mas esse apoio não se confirmou, e foi pior. Ele fortaleceu a situação com esses acordos aí que fez com a Carla Machado. E agora, por fim, fatalmente, o falecimento do vereador Frank Areias aí, que enfraqueceu ainda mais uma oposição que já vinha combalida. Então, eu acredito que a prefeita Carla Capucci, ela tem seus méritos, ela soube surfar muito bem na onda de uma arrecadação muito boa, colocou obras na rua, se fez conhecida e também contou com uma certa paralisia da oposição, principalmente nesse ano. A oposição, como eu já falei anteriormente, ficou esperando com um apoio que nunca veio e ficou amarrada, não buscou saídas para essa situação. Pode buscar agora, como você disse, é uma eleição matematicamente aberta, mas a oposição precisa sair do gabinete, precisa ir para a rua, precisa mostrar os problemas de um governo, porque, caso contrário, a tendência é que a prefeita Carla Capucci seja reeleita com tranquilidade no ano que vem. Zé Vitor.
Olha, o Vitinho colocou pontos aí que eu concordo, é importante, né? Na medida que a prefeita Carla Capucci assume, ela, no ano de 2021, a prefeitura, a Carla, não voltou com algumas pessoas que faziam parte do governo, essas pessoas ficaram de fora, e na medida que a Carla Capucci assume, essas pessoas retornam para o governo, lideranças políticas retornam para o governo. Então, o diálogo da Carla Capucci não foi apenas com a Câmara Municipal, mas com algumas lideranças políticas, pessoas importantes no contexto político, que passaram a ser simpáticos a ela e até então não estavam tão simpáticos a Carla Machado. Ou seja, o comando mudou, sempre conversando de que existe sim uma relação com a Carla Machado, uma gratidão, é a líder do grupo, mas que ela iria colocar o jeito dela de governar. O município passou muito tempo, Luiz, você sabe disso, sem investimento, sem obras, por conta de problemas de arrecadação. Esse terceiro mandato de Carla, que começou em 2017, foi até 2020, o início com problemas herdados da gestão de Neco, e no ano 2020, problema de pandemia, né, que se estendeu até 2021. Quando a Carla assume com recursos em caixa e começa a fazer obra, né, a ter ações que até então o sanjoanense estava acostumado a não ver, ficou muito tempo sem ver. Se você observar também, isso ajuda bastante, o período da pesquisa foi feito logo após a festa da Expo Barra, que foi uma festa, para nós sanjoanenses, uma festa muito bonita, maravilhosa, não teve incidentes que pudessem manchar a imagem do evento, bons shows, né, uma área muito bem feita, muito bonita, muito construída, uma estrutura muito boa. E também a questão pessoal da Carla Capucci. Ela, foi o que o Vitinho colocou, ela vai para a rua, ela atende as pessoas, ela é muito simpática, ela tem uma equipe de comunicação muito boa, a comunicação tem sido muito eficiente, e uma questão administrativa que ela fez, essa desmembrar as secretarias de esporte e de cultura, e aí eu vou muito mais para a parte da cultura, que está trabalhando muito bem, né, fazendo o sentimento do sanjoanense da cultura, de muitas coisas que eles sonharam, apesar de São João da Barra ter recuperado o antigo grupo escolar, que é a casa, o Palácio Carlos Martins, tem um Palácio de Câmara e Cadeia, mas algumas coisas relacionadas à cultura estavam meio travadas e muito centralizadas. Na medida que ela separa a Secretaria de Cultura, descentralizando e colocando na frente Gil, que é um jornalista também, mas uma pessoa que conhece de toda a cultura de São João da Barra, envolvido com carnaval, com dança, envolvido com teatro, enfim. Então, essa questão cultural na sede também, de coisas que eles sonhavam acontecer e hoje está acontecendo, faz com que essa aprovação aconteça, né? Às vezes você pode ter um problema na sua rua que tem que resolver, mas se você está bem, o governante está bem, poxa, a Carla é gente boa, não, eu aprovo ela. Tem, claro, o Vitinho colocou, tem pontos que precisam ser explorados. E na questão da oposição, toda a oposição em São João da Barra teve um porto seguro. Lá atrás, quando a Carla ganhou do Ari Peçanha, a governadora era a Rosinha Garotinho, então você tinha um apoio do Estado, né? A oposição tinha um apoio do Estado. Depois de 2008 para cá, a oposição passou a não ter muito apoio, se bem que em 2012 Betinho Dauari tinha o apoio do grupo do Garotinho, que estava na Prefeitura de Campos. O Elísio, por natureza, ele é uma pessoa muito, muito tranquila, muito fácil, né? Se preparou bastante para poder, vem se preparando bastante para poder ser candidato a prefeito, né? Um administrador à frente da municipal. Colocou a oposição, precisa colocar a oposição, ser mais incisivo, mostrar os problemas, para que a população veja que existe oposição. E, por outro lado, também, como o eleitorado de São João da Barra é muito politizado, ele identifica que a oposição não tem um porto seguro e não tem apoio, exatamente hoje o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, que seria o grande apoiador da oposição no nome do Elísio,
existe esse afastamento, pelo que a gente percebe, uma aproximação muito grande com a Carla para a eleição de Campos e, consequentemente, reflete aqui. A questão, aí a gente voltando um pouquinho em futebol, time que não joga não faz torcida, e já vai para a terceira eleição, que a família Dauaire não participa ativamente, então aquelas pessoas muito simpáticas aos Dauaire também são pessoas mais antigas que vão, não estão mais aqui, e os mais novos passam a ter uma identificação com quem tá na disputa e quem está no jogo. Então, essa não participação ativa da família Dauaire, o Bruno Dauaire, secretário, com base aqui, mas não é tão incisivo na participação política no município. Então, isso dificultou a oposição e, até por pragmatismo, as pessoas aprovam e têm a sua intenção de voto exatamente por todas essas questões aí construídas pela Carla Capucci, né? É uma base muito bem feita pela Carla Machado e muito implementada pelo jeito da Carla de ser, pelo diálogo e pelas ações que ela está implementando no município de São João da Barra, que ficaram muito tempo sem o município ver obras, sem o município ver ações. Fez um bom verão, mais uma vez digo, fez uma boa Expo Barra, e isso mexe com o sentimento do sanjoanense, que dá essa aprovação à Carla e, consequentemente, a ela também o favoritismo da eleição do ano que vem. Vocês roçaram aí, quando os dois começaram a falar, eu fiquei com medo, vão se estender, vão me tirar o segundo bloco do programa, o segundo bloco desse bloco, o segundo bloco, que é esse... Mas eu concordo com o que vocês colocaram, no sentido de que... veja bem, é uma coisa até irônico a gente analisar hoje, né? É tipo falar que o caçapa podia ter ficado. Engenheiro de obra pronta é sempre maravilhoso. Visão retrospectiva nunca não falha. Mas Carla, o principal motivo de Carla Machado ter renunciado foi a perda do controle da Câmara. A perda do controle da Câmara se dá numa costura de Elísio com o Rodrigo para fazer a lã. Né? É o motivo principal. Carla Machado tem um jeito muito aguerrido, não joga bem na defesa, só sabe jogar no ataque. É meio tipo Mike Tyson, né? Muito boa de ataque, mas não tão boa na defesa. E ela preferiu uma jogada arriscada que acabou dando certo, que foi sair para vir para a defesa estadual. Ela, em condições de temperatura e pressão mais normais, não conseguiu anteriormente. Condições aparentemente mais favoráveis. E ela consegue... Ela sai no limite ali, tem até uma discussão na época, estourou o prazo, não estourou, porque tinha que ter um procedimento tal, tinha que receber na Câmara, a Câmara aprovar, a Câmara não... Enfim. Mas a partir do momento em que ela se elege e ela vai para a Alerj, naquele momento ali, esse embate com o Rodrigo Bacelar apoiando Elísio, ficou uma situação chata para o vereador Fred Machado, irmão dela, que já tinha compromisso assumido com o Rodrigo, e o Fred é um cara de palavra, política e negócio, né? Palavra, se você descumprir, você vira pária, né? Fred honra esse compromisso, apoia Rodrigo, minha irmã sendo candidato, Fred fica nesse fogo cruzado, vereador de Campos, e uma convivência natural ali, né? Os dois na Alerj, e Rodrigo é muito jeitoso na articulação, acho que a maior virtude de Rodrigo é a articulação, eles se aproximam. Né? E que vai dar o quadro que a gente tem hoje. A gente tem hoje esse quadro de aproximação dos dois. Né? E o seguinte, Carla Machado também mantém a aliança com o Capucci, diferente do que houve com o Neco. Até o presente momento, isso está mantido. E não tem nenhuma... Eu, pelo menos, conheço, você pode saber melhor que eu e que Nogueira. Não tem nenhum indício de que vai haver ruptura entre as duas. Né? Isso dá esse cenário... O que eu estou fazendo essa digressão? Para o ouvinte e telespectador entenderem, eu sei que vocês sabem, como essa intersecção política,
que se dá na vida cotidiana, né? Entre Campos e Fernando da Barra, como que isso também, como vocês chegaram a roçar, forma uma cama muito favorável a Carla Capucci. Queria saber se vocês concordam, discordam, por que começa agora com o Zé Vitor. Olha, Luiz, você falou aí do Rodrigo Bacelar, da questão da articulação. Isso aí, o Rodrigo, eu conheci Rodrigo, né? Rodrigo pré-candidato, esteve aqui na minha casa, a gente conversou bastante, e eu já via nele essa capacidade de articulação, até revelou os outros desejos e sonhos que ele tem na vida pública, né? Acredito que tem ainda. E ele, de uma maneira meteórica, né? A gente, até você já citou, né, que parecido com o Rodrigo, só o Sérgio Cabral. Mas o Sérgio, quando ele sai do primeiro mandato para o segundo mandato e se elege presidente da Assembleia, ele é da capital, é um nome conhecido e ganhou a eleição por 340 mil votos. Rodrigo é reeleito por 95, uma votação maravilhosa, né? Mas perto de 300 e poucos mil votos, muito pequeno. E ele se articulou muito bem. No finalzinho ali teve a questão com o Jair. Essa convivência com a deputada Carla, eu mais ou menos eu imaginava que isso iria acontecer, né? Rodrigo, presidente da Assembleia, bom articulador, e a Carla, né, uma política experiente, né, ganhou 4 eleições para prefeita, né? A Carla, a eleição que ela perde, depois a segunda ela volta e ganha. Ela perdeu uma para prefeita, voltou e ganhou, perdeu uma para deputado, voltou e ganhou. Então, perdeu 2 eleições e ganhou 7 eleições, né? Então, e passando a entender muito rápido ali a questão da Assembleia Legislativa, e tem essa aproximação. Mas a aproximação dos dois, ao meu ver, ela se dá muito mais pela política de Campos do que pela política de São João da Barra, e acabou refletindo. Então, quando você colocou aí uma articulação de Elísio com o Rodrigo, eleição de Alain, eu vivi aquele período na Câmara e Vitinho também, nós estávamos na gestão do Elísio, e ali não teve participação de Rodrigo, ali foi uma conversa dos 5 vereadores, né, de que eles entendiam naquele momento que era preciso ter independência em relação a Carla, que até então existia um acordo para que fosse o vereador Chico da Quixaba. O vereador Chico da Quixaba era o líder do governo, e eles entenderam que eles precisavam impor mais as suas ideias como poder legislativo ao poder executivo. E chegou ao entendimento, não podia ter reeleição, como não pode, e ali numa articulação que não sei quem encabeçou, mas não passou pelo Rodrigo. É claro que deve ter comentado alguma coisa, mas não foi o Rodrigo que de uma certa forma, incentivou ou deu garantias de algo. Eles se articularam, elegeu o Alain, presidente, e a partir daí teve essa reação que você falou. Mas a política ela é muito dinâmica, ela foi muito dinâmica, mas eu acho que a aproximação de Rodrigo com Carla se dá muito mais pela política de Campos do que a política de São João da Barra. Esse passou e não passou que é engraçado, né? Ele soube, mas não passou. Mas vamos lá, Vitinho. Essa questão aí levantada, se passou ou não pelo Rodrigo, vale lembrar que na última semana houve sim uma discussão relacionada à questão do Fred Machado, irmão da prefeita Carla Machado. No momento ele fazia parte da base aliada do Rodrigo, da família Bacelar na Câmara de Campos, então poderia ter uma troca. O Franks votaria na candidatura no Chico da Quixaba na Câmara, e o Fred iria para o lado do Vladimir. Então o Rodrigo entrou nessa última semana para entender essa situação e deu aval. Ele não participou desde o início, mas ele, na reta final, ele deu aval para eleger o Alain. A situação é essa. Ele não participou no início foi uma articulação realmente dos 5, insatisfeitos com a questão como o município ia na relação entre legislativo e executivo. Aí entrou essa questão, possível troca do apoio de Fred pelo de Frank, e aí o Rodrigo deu aval para os vereadores seguirem para a eleição do Alain na última semana. Agora, essa questão
eu concordo com o Zé Vitor quando ele fala que esse entendimento entre Carla e Rodrigo passa muito mais por Campos, mas claramente atinge e fere quase de morte a oposição são-joanense com o Elísio. Informações que eu tenho é que, apesar esse ano, essa relação, não houve também nenhuma conversa com o pré-candidato Elísio Rodrigues. Fica esse papo de eu sou, pelo visto, a conversa aqui é que realmente fecharam e que Elísio vai ter que ser o candidato a vereador, o Elísio vai tentar ser candidato a prefeito com outro apoio, mas não houve uma conversa diretamente com o Elísio. Tanto é que aquelas fotos do encontro de Carla Machado com Rodrigo Bacelar, que repercutiram muito, o Elísio fica sabendo por rede social. Então, realmente um apoio que vem sim por Campos, mas que com certeza São João da Barra entrou nesse bolo. São João da Barra, a disputa política de São João da Barra entrou nesse bolo e acabou enfraquecendo muito a oposição no tabuleiro político aqui na disputa para o ano que vem. O que passou não resta na dúvida, né? O negócio é graduar o quanto passou, né? Mas, enfim, nós temos... essa coisa de fazer política é um negócio engraçado. Você deve ter essa mesma experiência, né? Nogueira também. Sai uma pesquisa. Você reconhece o que a pesquisa está dizendo, né? Com experiência fazer isso, né? Sem torcida, você reconhece que a pesquisa está colocando nos números ali. Sobretudo, lógico, uma pesquisa só dá para fazer isso menos. O bom é que você tem uma série de pesquisas que você pode ver a evolução dos números, né? Do mesmo instituto, da mesma metodologia. E você reconhece, Zé Vitor está abrindo frente sobre o Vitinho, ou vice-versa. Se eu falar que Zé Vitor está abrindo frente sobre o Vitinho, a tendência é natural. Eu reconheço que a pesquisa mostrou isso. Dos partidários de Vitinho, me marretar. Eu só estou refletindo o que a pesquisa está dizendo, né? E se lá na frente Vitinho passar Zé Vitor, eu vou reconhecer que isso aconteceu, porque a pesquisa mostrou isso, a tendência sua que os eleitores de Zé Vitor marretem você. Eu fiz todas as pesquisas, pelo menos as divulgadas, né, em Campos, as 3. A saber, GPP, Iguape, de julho, GPP de março e Prefab Futuro de agosto. Que tem ali um macetezinho ali em relação ao IBGE, feita assim para favorecer Vladimir. Quando a oposição fala que essa pesquisa, a última, Prefab Futuro, ela é maceteada, ela é. Basta ler os dados do IBGE. Eles aumentaram de 0 a 2 salários mínimos evangélicos para poder dar número. O Vladimir ia ter na frente, mas para aumentar essa vantagem. Isso aí é tempo de janela para você identificar isso, né? Mas eu fiz, quer dizer, as pesquisas que davam, diferente daí, aqui tem primeiro e segundo turno, pode ter pelo menos, né? Aí não tem, são 200 mil eleitores. E falei, vendo as pesquisas, Vladimir é favorito. Fui ver a Iguape, agora chegou a minha mão, eu vi ela na íntegra, a vantagem de Capucci, né, é maior do que a de Vladimir, ainda maior do que a de Vladimir. Vladimir é muito grande, mas de Capucci ainda é maior, né? E aí fiz essa comparação. Olha, o favoritismo de Capucci na Barra é maior do que Vladimir, ainda maior do que o Vladimir Campos. As mesmas pessoas que antes apanhei com o ladrão. Não pode comparar. Não pode comparar por quê? Não, porque a população de São da Barra é muito menor, mas, você pode comparar a China com o São da Barra. É proporção, não é número absoluto. Eu tenho que explicar matemática de ensino fundamental, a paixão política é um negócio complicado. Mas, enfim, como é que vocês veem esse acirramento que ocorre em Campos, que ocorre em São da Barra, que ocorre no mundo todo, mas aqui a coisa tem que ser um pouco mais passional, talvez, que tem já nublar um pouco a visão racional, mesmo de gente que sempre demonstrou racionalidade. E como é que isso pode interferir ou não na eleição no ano que vem, daqui a 10 meses. Começa
Agora está na vez de Vitor. Não, de Vitor. Wilson, São João da Barra sempre foi, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, um povo muito apaixonado por política, né? E nos últimos anos, em que pese a disputa acirrada para o legislativo, a última eleição apertada que nós tivemos aqui em São João da Barra foi em 2004, ano em que a ex-prefeita Carla Machado ganhou seu primeiro mandato, ganhando a Peçanha, se eu não me engano, por 600 e poucos votos. Desde lá, de lá para cá, as vantagens dos vencedores foram muito grandes, entendeu? Não houve competitividade entre o primeiro e o segundo colocado. Isso, eu acredito que fez diminuir um pouco o acirramento em questão da eleição de São João da Barra. Existe muito debate nas ruas, hoje, no advento das redes sociais, em grupos de WhatsApp, mas na hora do vamos ver, existe muito uma diminuição desse acirramento, muito por isso, porque pela força que a ex-prefeita Carla Machado impôs nas urnas, se reelegeu com uma vantagem boa sobre o ex-prefeito Betinho Dauari, depois fez Neco ganhar de Betinho Dauari também com uma vantagem muito boa, depois ela voltou e derrubou Neco com uma vantagem muito boa, e por fim foi a maior vantagem dela, que ela ganhou do Márcio Nogueira na última eleição de 2020. Então, essas vitórias fáceis facilitaram muito a diminuição do acirramento político de São João da Barra no que tange ao executivo, entendeu? E já para o legislativo, não, a briga é boa, a briga é quente, como em todos os municípios, né? Mas aqui em São João da Barra houve essa diminuição. Agora, com o advento do bolsonarismo, a gente não pode negar que em São João da Barra o bolsonarismo é muito forte. O bolsonarismo ganhou, como na maioria do interior dos estados, né? O bolsonarismo é muito forte. Eu acredito que a oposição, inclusive o pré-candidato a prefeito Eliso, é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Eu acredito que a oposição em São da Barra usa muito pouco desse artifício de se colar ao bolsonarismo para tentar, pelo menos, voltar para a disputa política. Eu acho que o bolsonarismo aqui em São João da Barra tem o poder, não sei, de virar uma eleição, de aproximar, mas de tornar a candidatura da oposição competitiva. Eu acredito muito no fator bolsonarista em São João da Barra. Então, eu acredito que a oposição possa usar dessa artimanha. Não sei porque ainda não usou. Eu acho que entra naquela questão que a oposição está parada, está paralisada. Então, eu acredito que em São João da Barra existe muita força do bolsonarismo, é uma forma que a oposição pode usar para tentar voltar ao jogo, mas, indubitavelmente, essa questão do acirramento do executivo diminuiu muito nos últimos anos e é resultado de eleições disparadas de candidatos a prefeito que vencem com facilidade os seus adversários. O que o Vitinho colocou aí, a observação dele é muito correta. A última eleição disputada em São João da Barra foi Carla Machado, então do PMDB, apoiado pela família Garotinho, na época Rosinha governadora, contra Ari, que tinha o Betinho apoiando, na época eram 15 vereadores, 11 eram favoráveis à candidatura do Ari, e a Carla venceu aquela eleição. E Betinho tinha finalizando o seu mandato. Betinho finalizando, e um detalhe, Betinho tinha 80 e alguma coisa por cento de aprovação. Conseguiu vencer aquela eleição, com a diferença de 697 votos. Foi 10.414 a 9.717. A Carla virou o jogo na região do Quinto Distrito, e muito se deve também ao fato do Dodozinho, na época, estar na chapa da Carla. A Carla foi, né? E depois de 2008 para cá, só vitória larga, a diferença muito larga, os números muito, para São João da Barra, muito elevados, né? Ela ganha bem do Betinho, ela elege o Neco também quanto o Betinho muito bem, retoma a prefeitura de Neco também uma vitória muito esmagadora, né? Ali a máquina não conseguiu se fazer presente, há um ditado de que a máquina tem 30 pontos, né? Ficou ali com 28 pontos, 29, exatamente por conta da máquina. Se fosse ao contrário, seria uma vitória mais acachapante.
E aí esse acirramento que a Aloysio coloca, olha, a nova geração não vê tanto na urna. Até talvez em 2008, 2012, teve uma campanha, Betinho conseguiu ir para a rua, colocava um pouco de gente, rede social, mas de 2016 para cá, 2020 não teve campanha, foi pelas redes sociais, e 2016 Neco conseguiu ainda colocar um pessoal, fazer uma campanha por conta da estrutura. Mas em números você não tem esse acirramento, diferente de Campos. Campos hoje tem esse acirramento de discussão, né? Existe uma oposição na Câmara, existe um apoio muito forte de um presidente da Assembleia que, com o fim da pacificação, que faz oposição ao governo, um governo bem avaliado, de um prefeito jovem, que vai para a rua, que está perto da população. Ontem eu estava vendo, o Vladimir foi ao baile de debutantes, né? A prefeitura promoveu lá a festa de 15 anos para várias moças, o Vladimir estava lá, cantou funk, dançou com robô, essa coisa dele de ir para a rua comer salgado, comer com as pessoas, dizer que está um espetáculo, ele faz a campanha dele porque entende que a oposição a ele é uma oposição forte. Em São João da Barra, se teve oposição forte nesses períodos, foram na Câmara, na época do G5, depois, que eu disse, quando a família da Lari se coloca, ainda percebe que tem uma campanha, né? Existe campanha, mas os números desde 2008 para cá mostram que realmente a Carla Machado ela impõe derrotas muito significativas à oposição e, com o passar do tempo, não surgem lideranças. Se você parar e observar, qual a liderança em São João da Barra que surgiu nesses 20 anos que vai se completar em 2004? A Carla se consolidou e, nessa consolidação dela, inibiu que algumas lideranças pudessem surgir. Hoje a gente tem na oposição Elísio, Analiel, o próprio Bruno Dauaire, mas a gente está vendo a dificuldade deles em avançar e impor essa liderança. O que Vitinho coloca, eu concordo com ele, está faltando ter um norte, o que nós vamos explorar para que a gente possa crescer? O que nós vamos explorar para que a gente possa ir para a rua com gente? É o bolsonarismo, que venceu 2 eleições aqui em São João da Barra? Vamos ser mais incisivos, vamos bater mais no governo, na tribuna, na rua, na rede social? Está faltando esse foco. Se for do jeito que está, muito, né, sem embate, a Carla venceu o Ari batendo no governo Betinho, né? O Betinho tinha aprovação, mas ela mostrava os erros, dizia que ia melhorar e tinha time, ela motivava a equipe, ia para a guerra com soldados. O que eu vejo a dificuldade do ano que vem da oposição, de ter soldados para ir para a guerra. Desculpe te interromper, mas eu participei dessa eleição mais de perto. A Carla podia ter time, mas o que tinha de camisa laranja de Ari naquela eleição era brincadeira. Mas naquela eleição, os vermelhos de Carla eram os acerolas, e você sabe que uma acerola vale mais do que 20 laranjas. Beleza, aqui são 9 horas em ponto. Fechamos esse programa de hoje. Muito bom poder conversar com vocês. É excepcional a gente fechar aí a semana assim, sempre com esses papos bons. Fechamos muito bem. Quero agradecer, eu conversava com o Zé Vitor, né, pela ordem alfabética no início do programa. Então a gente inverte e agradece agora no fechamento primeiro o Vitor Azevedo, que é jornalista e esteve com a gente aqui. Vitor, bom dia, muito obrigado, prazer enorme poder contar contigo aqui hoje. Bom dia, amigos, foi um prazer todo meu, muito bom debater política de alto nível, falar sobre futebol em alto nível, com pessoas legais, com pessoas que entendem do assunto, e vamos seguir, que todos tenhamos um excelente fim de semana e que Deus nos abençoe. Amém. Meu caro Zé Vitor, valeu, estamos na torcida aí para o Vasco não cair, né? Torcer também, né, para que você continue fazendo sucesso aí sempre, seja sempre bem-vindo aqui à casa. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante, eu sou um fã do Grupo Folha da Manhã, as minhas primeiras leituras foi a Folha da Manhã, acompanho sempre o programa, tenho muita admiração por todo o grupo e
participar nessa sexta-feira, conversar sobre futebol, sobre política, é uma coisa que a gente gosta, com pessoas, né, foi o que o Vitinho falou, uma conversa maravilhosa, alto nível, é sempre um prazer. Isso é prenúncio de um final de semana muito bom. Então, um abraço para vocês, muito obrigado. E eu quero encerrar, Nogueira, te perguntando uma coisa. Qual o título mais importante que você teve? A Libertadores de 2023 ou o título de Garota Italva? Você tinha esquecido, você mexer com essas coisas agora. Garota Italva mudou minha vida, então eu vou ficar com Garota Italva. De lá eu saí para as passarelas do mundo aí. É o nosso Giannichini. Pode ser, Vitor. Você veio aqui bater na gente. Valeu, Zé Vitor. Um abraço, pai. Um abraço. Valeu. Aloysio, muito obrigado por hoje também. Muito obrigado pela semana. A gente volta segunda-feira aqui com Folha no Ar. E fica à vontade para fazer o seu fechamento aí e agradecer esses dois camaradas aí extraordinários também aqui com a gente hoje. Mas a gente falou de futebol, falou de política, mas o melhor momento desse Folha no Ar foi a pergunta do Zé Vitor. Boa, cuidado, boa. Não com coisa séria, Zé Vitor. Ele vai mandar foto assim de sunga abóbora na passada. Eu acordei com isso de ressaca. Eu falei, ele não fez isso não. Deixa eu achar a foto aqui para mandar para ele, peraí. Ai, meu Deus do céu. Imagina você que te ressaca. Mas, enfim, só contar algumas coisas que foram faladas aqui no final. O que as pesquisas mostram, faltam pouco mais de 10 meses até a eleição, né? Eu sempre gosto de parafrasear Marco Maciel, que é uma figura muito sábia, eu acho que foi um grande vice-presidente Fernando Henrique, muito discreto, né? E dizia 10 meses, tudo pode acontecer, inclusive nada. O que a gente tem hoje, desenhado, projetado pelas pesquisas, são duas eleições de reeleições aparentemente muito bem encaminhadas, né? São duas eleições abertas, você vai para o espontâneo, são duas eleições abertas, mas você vai na estimulada, são duas eleições muito, muito projetadas. E a Edson da Barra consegue ainda mais do que de Campos. Embora há que se destacar, os Bacelar estão apoiando. O Iguape é um estudo sério, que eu reputo como sério. Embora também gente da oposição tenha... O Elísio teve uma postura muito digna em relação ao Iguape. Não contestou. Mas o Danilo, por exemplo, contestou a pesquisa, né? Danilo Barreto. O que eu acho que enfim, não é uma coisa... Eu fico com essa coisa de bolsonarismo, né? Contestando pesquisa e tal, e ela acabou no final se revelando correta. Lula se elegeu presidente. Enfim. Mas são duas eleições muito tranquilas, ao que parece. O que não quer dizer que não existe oposição, que não existe encerramento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Acho que o fator de diferença básico de um município para outro é uma liderança, que talvez seja a maior liderança hoje da região, no estado do Rio de Janeiro, que é o Rodrigo Bacelar, que era opositor de uma, virou aliado, estava pacificado com um, rompeu. Essa é a diferença básica. Então, isso torna o quadro de Campos, pelo peso de Rodrigo, pelo fator Rodrigo, e aqui também se acede do grupo Bacelar, a origem, isso é um fator de desequilíbrio maior, entendeu? Só para pontuar isso bem. Agora, que as pesquisas até aqui, pode mudar amanhã? Pode. Mas até aqui, elas projetam duas reeleições com certa tranquilidade, projetam, né? Ainda mais sendo da Barra, no meu entender, pelo motivo Rodrigo, né? Agora, agradecer aos meninos aí pela entrevista. Acho que demonstraram claramente se prepararam para a entrevista, então os números podiam fazer uma mesa redonda aqui, da Sport TV sobre futebol, os resultados todos na pontaria. Eu lembrava umas coisas que eu nem lembrava mais, de resultados de jogos e tal. Isso mostra seriedade, competência na maneira de encarar a profissão, que é comunicar, levar informação com qualidade ao
seja o ouvinte, telespectador, leitor. Então, agradeço aos dois demais por isso. Eu trabalhei com o Vitinho há alguns anos na redação da Folha. Zé Vitor eu conheci mais recentemente. Mas, enfim, é Chico Buarque, né? Evoé, Jovens à Vista, é bom. Ô Belchior, o novo sempre vem. E que bom que o novo, nesse caso aqui, né, são novos e são muito bons, como você falou, e eu endosso aí as suas palavras. Mas ninguém competiu garoto Nisso eles são fracos, nisso ele não passa nem perto. Tem uma história de garota tafona, bem interessante, Aloysio. Sua de Vitinho. Oi? Sua de Vitinho. Não, rapaz, é antiga essa história. Você conheceu, eu acho que o Nogueira conheceu um rapaz, ele até faleceu, vem até ser sogro de baixo atualmente, Cidinho, lá de Cardoso. Né? Então, antigamente, parece que teve uma competição lá de garota tafona e ele ficou em segundo. Aí parece que tinha uma pessoa lá na plateia que achou que foi roubalheira, aí jogou o resultado para cima, rasgou tudo, jogou tudo para cima, lá no tafona. Eu falo isso com baixo, se eu sou o garota tafona, ele dá risada pra caramba. Então tem umas histórias. Boa. Bastos, jornalista também? Boa aí, Aloysio. Aí. Mais uma pra você. As histórias lá do Atafona Praia Clube. Tem muita história lá. A Luiz é atafonense. Eu não posso conversar de Atafona com a Luiz, que é atafonense. Não, você mora aí eu morei aí 11 anos, né? E frequento desde os anos 70. Lembrança. Mas tem uma história. Atafona Praia Clube tem uma história fantástica. Tem um show da Beth Carvalho. Se eu não me engano, era Réveillon ou Carnaval. Era uma data assim, muito importante. Foi para a Clube naquela época, né? O Grosso aí para a Clube passou e tal, ainda nos anos 80, né? Mas estamos falando dos anos 80, anos 70. Aí, chega na hora do show, clube lotado. E cadê Beth Carvalho? Beth Carvalho não aparece. Aí era Ronaldo Areias, o presidente do Fan Pra Clube. E aí, cadê Beth Carvalho? Eu começo a procurar nos quiosques ali do Pontal. Beth Carvalho, eu vou falar com confidência, né? Beth Carvalho, eu não vou nem citar um nome, não sei se devo ou se não devo. Beth Carvalho tinha uma fé já de antes. Não vou falar porque quem é a pessoa, mas enfim, uma figura um campista, muito conhecido, sinônimo da Atafona, né? Acho que isso já dá para matar quem é, mas não vou dizer quem é. Tava ela com um camarada no maior chamego, tinha tomado garrafa de cachaça, né? Não vou dar show nada, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Rapaz, o Ronaldo teve que catutear o campista tafonense para ele convencer ela a tentar uma mulher para dar o show, senão quebrar o clube todo. Imagina o fechamento disso. Muito bom. Valeu. Gente, muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana, Luiz. Aí você fica com o fechamento aí, mas o que vai aproveitar aqui, naturalmente, recorte? Não, a gente ia aproveitar, mas estou passando da barra, não de futebol, por óbvio, né? Sim. Mas esse episódio, estava vendo isso com o Joselli ontem, com o Rodrigo. Uhum. Esse episódio aí, sem querer condenar ninguém, né? Sem botar cara na frente dos bois. Estado Democrático de Direito, todo mundo inocente que se prova o contrário, mas esse caso, infelizmente, a gente vai ter que dar destaque, detalhado, e tem que dar uma página disso. E a gente aproveitar a participação da Barra na Folha da Manhã, mas enfim, os dois entendem, um como radialista, como jornalista, que a gente escreve de fato, né? Fato é o cara para acontecer. Não tenha dúvida. Mas valeu. E então lembrar para você que é assinante da Folha Amanhã bem cedo nas bancas e também na sua casa aí, você que é assinante. Valeu, Aloysio. Obrigado. Um abraço, obrigado aos dois. E você também. Valeu. Vitinho, abraço. Vitor também, abraço. Vamos à luta. A gente volta segunda-feira com Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha FM.